O futuro. Você sabe como será o futuro? O nosso futuro, o da humanidade, ele será permeado de supercomputadores, com algoritmos que vão escolher tudo por nós. A roupa que nós usamos, o filme que nós assistimos, ou até mesmo as pessoas que nós casamos. No futuro também, muitos postos de trabalho serão excluídos do mapa e uma multidão de trabalhadores inúteis vão existir no mundo. Pois é, esse mundo está sendo pensado por Yuval Noah Harari. O historiador israelense escreveu aqui esse livro, 21 lições para o século XXI. Quer saber um pouco mais sobre esse livro? Então, acompanhe comigo. Antes de falar um pouquinho sobre 21 lições para o século XXI, a gente vai tratar rapidinho sobre o autor Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, ele é um historiador de Israel, se formou na Universidade de Oxford e já escreveu 2 best-sellers. Um deles foi Sapiens, uma breve história da humanidade, e o outro foi Homo Deus, uma breve história do amanhã, que por sinal já li todos os 2 e gostei bastante. E o Yuval Noah Harari agora está com essa obra aqui, 21 lições para o século XXI, que é bastante interessante também. E a gente vai abordar hoje, neste vídeo aqui, no canal Histórias e Histórias. Antes de mais nada, nunca esqueça, para você poder ajudar o nosso canal, esse projeto cultural, projeto de conhecimento, apoie, curta esse vídeo, compartilhe com quem você quiser, se inscreva e ative o sininho também, porque você ativando o sininho, todo vídeo novo que aqui for lançado, você vai receber a notificação, tá ok? Contamos com a sua contribuição, tá? E o Yuval Noah Harari, ele coloca 21 lições para o século XXI. Eu vou tentar aqui resumir essas 21 lições, para a gente poder ser o mais objetivo possível. As 21 lições eu vou colocar aqui na tela, ao lado, né? São palavras-chave dessas 21 lições. Logo de cara, Yuval Noah Harari, ele vai dizer o seguinte, ele vai trafegar pelo tempo, e ele vai lá para o ano de 1938. Ele vai dizer que lá em 1938, por exemplo, nós tínhamos 3 grandes ideologias, nas quais o mundo se dividia e tentava seguir como sendo a melhor forma de colocar no mundo, colocar em prática no mundo para um mundo melhor. Então lá em 1938 nós tínhamos o fascismo, bastante conhecido da humanidade, né, através de Adolf Hitler e de Benito Mussolini. Tinha a ideologia comunista e tinha também o liberalismo. 30 anos depois, no ano de 1968, a gente não tinha mais o fascismo. Afinal de contas, a Segunda Guerra Mundial havia acabado e agora ficaram apenas 2 ideologias, que foi o comunismo e o liberalismo, o capitalismo e o liberalismo, né? 30 anos depois de 68, em 1998, ali o Muro de Berlim já tinha caído, né? A União Soviética se desfez, então começa ali apenas uma única ideologia, que seria o liberalismo. Então as grandes esperanças triunfalistas estavam jogadas, contidas no capitalismo e liberalismo, né? Alguns historiadores, inclusive, defendiam a ideia de que a história estava acabando naquele momento e recomeçando, né? Tendo uma nova era da história a partir da queda do Muro de Berlim. Pensamento esse que não vigorou. Na verdade, como nós bem sabemos, não houve divisão da história, ou seja, um período pós-contemporâneo, né? Então ainda a gente vive na idade contemporânea. E hoje, segundo o autor israelense, ele vai dizer o seguinte, olha, hoje nem mesmo o liberalismo é aquele grande consenso que existia no início da década de 1990. Hoje não existe nenhum, olha o que ele diz, olha como é forte. Hoje, em 2020, não existe nenhuma ideologia
que seja a grande esperança da humanidade, que muitos se apeguem com ela com afinco. Afinal de contas, o capitalismo, o liberalismo, ele trouxe consigo também a globalização. E hoje a gente vive um momento em que a globalização está sendo bastante contestada, porque há uma concentração muito grande de riqueza nas mãos de poucas pessoas, enquanto a maioria não tem aquela riqueza toda, não é? Ao mesmo tempo também que a própria eleição de Donald Trump lá nos Estados Unidos, ela sinaliza um verdadeiro niilismo, né? Ou seja, uma crença de que nada disso aí vale a pena, né? Nada daquelas ideias de outrora podem entrar em vigor, podem salvar a humanidade, né? As crises econômicas são crescentes, a desigualdade social também. Então, segundo o autor, percorrendo de 1938 até os dias atuais, a gente não encontra mais nenhuma ideologia da qual podemos nos apegar para salvar a humanidade, digamos assim. E a grande aposta do historiador israelense Yuval Harari em relação aos algoritmos. Ele acredita, né, para quem não sabe o que é os algoritmos, é todo um cálculo que é feito dentro dos computadores em que ele vai analisando você como pessoa através do seu perfil, em que ano você nasceu, o seu nome, o que você coloca lá no Facebook, por exemplo, do que gosta de fazer, do que não gosta de fazer. Então os algoritmos vão fazendo todo um cálculo ali, baseado naquelas informações que possui sobre a pessoa, para poder indicar todas as decisões daquela pessoa, né? Então, como eu falei no início desse vídeo, ou seja, tratar ali em relação à roupa que você veste, o livro que você vai ler, que se você quer assistir um filme, que tipo de filme você assistiria de acordo com aquele seu perfil. Então os algoritmos, através de supercomputadores no futuro, eles vão escolher tudo por nós. Dentro desse contexto aí, o autor vai até mais longe, né? Ele vai colocando que, diferentemente do que a ficção científica coloca, né? Em relação que, por exemplo, é muito comum nos filmes de ficção científica a gente observar que os computadores eles tomam consciência de que existem e eles se revoltam contra os homens, né? Então há uma revolta das máquinas contra os homens, né? Arnold Schwarzenegger que nos diga isso, né? Mas ele diz que isso é uma coisa impossível de acontecer. O que pode acontecer realmente é que esses supercomputadores que vão existir, com todos esses algoritmos, é impossível deles terem consciência de si próprio. Eles só vão poder saber o que o homem colocar lá no chip, né? O que colocar na programação dele para que ele pense. Então nunca aquele computador vai ter uma consciência, né? Uma consciência como nós temos, uma consciência biológica, uma consciência de vida. Então ele vai dizer que tudo isso em relação a essa ficção científica é uma balela. E o Yuval Harari ele vai dizer, olha, vai ser muito bom para a humanidade esses algoritmos, principalmente pelas questões filosóficas, né, das decisões éticas, por exemplo. Então o autor ele vai destacar aqui, por exemplo, né, uma questão bastante interessante. Uma pesquisa que foi feita, salvo engano, na Alemanha, em que as pessoas perguntavam, se você está dirigindo um carro e tem uma situação de perigo, de acidente, e você está prestes ali a matar 5 pessoas no acidente ou salvar a sua vida. Então você tem essas duas opções. Ou você salva a sua vida e mata os 5, ou então você vai fazer uma manobra no carro que salva os 5 e você perde a própria vida. Então ele disse que nessa pesquisa aí muitos, né, a maioria escolheu que preferiria que os outros morressem o próprio motorista morrer, a você próprio morrer, não é? Então ele vai colocar, olha, os algoritmos de futuramente, né, com esses carros programados, né, afinal de contas a gente não vai nem se preocupar em dirigir, são os computadores que vão dirigir por a gente. Esses algoritmos eles podem, por exemplo, pegar a filosofia de Kant, a ética de Kant, Emmanuel Kant, né, e também pegar a habilidade de um Michael Schumacher, né, e colocar ali na programação. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter um carro super rápido, hábil no trânsito, nós também teremos uma situação de perigo, caso ela haja, aquela situação de perigo, o computador vai decidir pela melhor parte, né, pela a parte que vai mover, que vai acabar com menos vidas ali. Ele então vai até utilizar essa brincadeira, né? Quem sabe um computador que tem a ética de Kant com a habilidade de Schumacher, né? E tudo isso através dos algoritmos. O autor defendendo, né, de uma certa forma essa questão dos algoritmos, ele também vai colocar algumas
experiências filosóficas além dessa do carro que eu falei, né? Então, ele falou de uma experiência de um grupo de seminaristas que estavam lá no seminário e o professor, né, o padre que estava ensinando a eles, estava tratando justamente sobre aquela parábola do bom samaritano. Para quem não lembra o que é a parábola do bom samaritano, é aquela parábola em que o homem ele é assaltado, né, no meio da estrada, e passam por ali vários religiosos de religiões distintas, e eles olham e não ligam para aquela pessoa que está ali pedindo ajuda, que acabou de ser assaltado. Mas passa um homem que ele não tem religião nenhuma, ele não é líder religioso nenhum, e acaba ajudando aquele maltrapilho ali. Então ele leva para uma pousada, uma hospedaria, paga tudo para ele, tal. Então isso é uma das parábolas que Jesus fala no Evangelho. Então, nessa experiência que foi feita lá no seminário, não recordo agora o país, então o padre, o professor desse seminarista disseram, olha, qual é a melhor forma de vocês resolverem isso? E o professor desses seminaristas propositalmente colocou um maltrapilho na entrada do seminário. Então, durante uma semana, mais ou menos, aqueles seminaristas iam entrando ali na sala de aula e viam aquele maltrapilho e nada faziam. Ou seja, na prática, eles estavam tão ligados ali naquele fator de tentar responder a questão filosófica e teológica para o professor, que eles deixaram de lado algo que estava muito próximo dele, que era como se fosse aquele maltrapilho da própria parábola do bom samaritano. Com os algoritmos, uma vez mais, a gente pode colocar lá uma programação ética em que isso não mais existiria. Ou seja, esse erro não mais existiria de deixar uma pessoa ali passando fome ou necessidade. Mas o dono do Facebook, né, que é o Mark Zuckerberg, tem uma vontade de fazer uma grande civilização única global, né? E o autor do livro vai fazer algumas críticas. Como fazer essa civilização, né? Então seria uma grande comunidade que sairia do digital para o pessoal. Então é como se o dono do Facebook, o Zuckerberg, ele estivesse percebendo a necessidade do homem de não ficar apenas online, né? Ou seja, ter relações online, mas também relações pessoais, ao vivo, né? Realmente no toque com as pessoas. E o autor vai destacar, vai até fazer uma crítica. Ele tem muitos amigos nos Estados Unidos, por exemplo. Como pegar aquelas amizades virtuais, ele em Israel, o amigo lá nos Estados Unidos, como ficar se encontrando sempre para jantar? Então, seria algo inconcebível, uma utopia, na verdade, do dono do Facebook. O autor do livro, o Harari, ele vai destacar também que o dono do Facebook, né, ele foi pego atualmente com aquelas questões dos dados, né? Então, no Facebook, como nós bem sabemos, eu acredito que todo mundo aqui tem Facebook. Então, quando você vai acessa qualquer coisa que seja pela internet, né, você vai lá, pesquisa um livro tal, né, então aquele livro fica aparecendo, livros com aquela linhagem de pensamento fica aparecendo na sua timeline no Facebook, né? Aquilo ali são os algoritmos puramente. E o Mark Zuckerberg ele começou a vender aqueles algoritmos para grandes empresas, né? Ou seja, as grandes empresas fazem suas propagandas baseadas principalmente ali naquele perfil daquela pessoa. Então na timeline sempre aparece o que aquelas empresas já receberam do Mark Zuckerberg do Facebook. Isso gerou aí um grande escândalo, né? Inclusive a extrema-direita, né, em alguns países, ela também se apossou desses dados, desses algoritmos e utilizou para campanhas de vários países, como até mesmo nos Estados Unidos, por exemplo. Dentro desse contexto de fazer um mundo um só, também o Harari ele vai destacar aqui a questão das Olimpíadas, né? Que é um caso raro assim, que une todos os povos, até mais do que na Grécia Antiga, ele vai dizer. Então você vê ali povos que têm rixas, né, entre si, guerras e conflitos e tudo mais, esquecem tudo na época das Olimpíadas. E ele também destaca o dólar como algo que universaliza as pessoas também. Afinal de contas, o mundo se tornou, a moeda única se tornou o dólar há muito tempo, por sinal. Ele, além de falar dessas questões de universalização, ele vai tratar também sobre a questão do que é ser europeu hoje. Como nós bem sabemos, lá na Europa passa por um problema muito grande com a questão da imigração. Então, o que é ser europeu hoje? É o que coloca o autor do livro, Yuval Harari, né? Então, ele coloca ali a questão do nacionalismo que está sendo exagerado. E ele vai levantar algumas questões filosóficas, né? Então, será que aqueles europeus que recebem os imigrantes, eles estão corretos
em serem extremamente nacionalistas e não permitirem que imigrantes entrem no seu país, como no caso da França, ou da Alemanha, ou da própria Inglaterra mais fortemente. E aí, será que isso realmente vale a pena, esse nacionalismo? Porque aqueles que são nacionalistas na Europa, eles vão apontar algumas características, como por exemplo, vão entrar aqui com certeza essas pessoas que vêm de países mais pobres e vêm de países de guerra, eles vão vir aqui principalmente atrás de emprego, claro, mas também vai vir muito terrorista. E nós que moramos aqui na Alemanha, linda e maravilhosa, toda calma, será que nós vamos querer isso? Então ele vai filosofando sobre esse embate aí. E esse embate, né, entre ser nacionalista europeu ou ser não nacionalista ao extremo, né, no sentido de que deve-se aceitar esses imigrantes e ter uma fiscalização forte em relação a eles para ver quem é terrorista ou não, ele vai estar também a questão do Brexit, né? Ou seja, a saída da Inglaterra da União Europeia. Bem se sabe que um dos motivos fortes que fizeram com que a Inglaterra saísse da União Europeia, quisesse sair da União Europeia, foi justamente o fato dela não querer acolher imigrantes ali. A Inglaterra, percebendo a Itália, a Alemanha e outros países do continente europeu recebendo uma grande leva de imigrantes, a Inglaterra percebeu que ela também poderia receber esses imigrantes e que não seriam bem-vindos ali. Então, um dos motivos do Brexit seria justamente esse, o evitamento, se é que existe essa palavra, né? O evitamento da entrada de imigrantes lá na Grã-Bretanha. Mesmo falando muito da questão nacionalista europeia, o Harari ele vai destacar que o principal inimigo da humanidade no futuro não vai ser precisamente a questão da imigração ou do nacionalismo exagerado, mas sim são três os principais inimigos, que é a guerra nuclear, a mudança climática e a disrupção tecnológica. A guerra nuclear já é bastante conhecida nossa desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançaram as bombas na cidade de Hiroshima e também outra bomba nuclear na cidade de Nagasaki. O segundo problema, o grande desafio da humanidade, seria a mudança climática, que ela já está acontecendo, né, com um aquecimento global muito forte e grandes potências como os Estados Unidos, mais propriamente dito, né, com esse teor negacionista da mudança climática, seria um grande problema também para o futuro. O outro grande problema do futuro seria a disrupção tecnológica. Disrupção quer dizer você interromper uma era, né, uma tecnologia e começar outra. Nesse sentido aqui, a disrupção ela vai trazer um novo momento tecnológico. Nesse novo momento tecnológico, o autor do livro ele vai dizer que quem vai ser o dono dessas tecnologias é uma pequena elite mundial. Então, se hoje a riqueza já está concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas, muito mais será concentrado daqui para frente, quando elas tiverem em suas mãos essa questão da tecnologia com ele, dos algoritmos com dados de 7, 8 bilhões de pessoas à sua disposição. E ao mesmo tempo que essa disrupção tecnológica ela vai trazer ali, fazer com que essa pequena quantidade de pessoas, essa elite mundial, ela tenha todo o domínio de informações sobre as pessoas mais pobres, né, a grande maioria das pessoas, essas pessoas também vão acabar com seus trabalhos. Ou seja, você que é professor, você que é mecânico, você que trabalha como engenheiro, isso talvez não seja mais futuro, não tenha mais futuro essa profissão, porque ela pode ser que ela acabe e os computadores façam tudo. Então, o Yuval Harari ele vai destacar que talvez, ou provavelmente, existe ali uma grande massa de trabalhadores inúteis, não é? E esses trabalhadores inúteis, o próprio nome já está dizendo, não vai servir para nada. Essa grande massa de trabalhadores inúteis vai trazer uma reflexão curiosa que o Yuval Harari ele vai fazer aqui. Ele vai dizer, olha, a partir desse momento que essa grande massa de trabalhadores inúteis, né, que vai acontecer no mundo, automaticamente o comunismo, que se falou tanto durante o século XX, ele praticamente vai se acabar, né? Todo esse pensamento comunista, porque a base do pensamento comunista é o quê? Que a classe trabalhadora ela é a força que move a economia e, portanto, os trabalhadores são importantes e, por serem importantes, eles devem se movimentar politicamente,
para poder requerer melhores salários, condições de trabalho e assim até tomar o poder também. Mas a partir do momento em que não existe mais uma grande leva de trabalhadores e que o trabalho das mais variadas áreas, como eu falei anteriormente, ele não existe mais trabalhador, consequentemente não existe mais força da classe trabalhadora e, consequentemente, também o comunismo, que é o foco principal dele é no trabalhador e na sua força, ele também vai acabar de uma vez por todas, segundo o Yuval Harari. O Yuval Harari ele vai destacar também a questão do preconceito. Atualmente, né, e mais para frente também, a questão racial, do preconceito racial, ela vai se diminuindo, vai se diluindo cada vez mais. E o que ele fala aqui é que a tendência é que tenha um crescimento em relação ao preconceito cultural, ou seja, seria um chamado culturismo, né? Ele vai tentar fazer uma análise disso aí e vai explicar que o preconceito racial realmente ele não tem muita lógica, sentido de ser, tendo em vista que pesquisas científicas já comprovaram que o branco, o negro, o pardo, o amarelo, em sua essência, eles têm praticamente as mesmas habilidades, as mesmas qualidades cognitivas, mas, diferentemente, a gente pode falar da questão cultural. A gente não pode dizer que a cultura dos astecas, por exemplo, que pegava ali e sacrificava milhares de pessoas para poder oferendar aos deuses, né, faziam sacrifícios humanos, ela vai ter o mesmo valor em uma sociedade que preza pelos direitos humanos, por exemplo. Então ali ele vai alegar que provavelmente essa questão do preconceito cultural ele tem até uma certa consistência, ele possa ser mais argumentativo, ou não vou dizer nem mais argumentativo, mas ele tem argumentos realmente viáveis em relação ao preconceito com raça ou cor da pele. Vai ser destacado também aqui a questão das grandes potências, né? E o Yuval Harari ele vai defender que a questão de ter grandes confrontos, como havia no passado, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra, e que grandes potências viviam se matando ali, ela não tem mais sentido de ser por questões econômicas, primeiramente. E também ele vai reforçar a questão da bomba atômica. Ele vai dizer que a bomba atômica é um grande suicídio coletivo. Como nós bem sabemos hoje, Estados Unidos, França, China, Rússia e outros países possuem a tecnologia da bomba atômica e que se elas fossem explodidas, essas bombas, o mundo poderia ser destruído várias e várias vezes. Então seria um verdadeiro suicídio coletivo essas bombas atômicas. Em contrapartida, vai ser destacado aqui que os próximos confrontos eles não serão de bombas entre si, mas serão verdadeiros confrontos cibernéticos, né? Então, causa muito mais estrago. Por exemplo, um hacker lá da Rússia, ele invadiu o sistema de tecnologia de informação do governo americano, de alguma cidade americana, por exemplo, e mudar ali os sinais de trânsito, pegar informações do governo e abrir uma barragem ou coisa do tipo. Tudo isso através de um hackeamento de um computador. Então, aposta aqui o autor de que futuramente essas guerras serão mais tecnológicas do que propriamente lançando bombas entre si. Vai ser destacado também aqui em relação à cultura que uma das lições que é colocada no livro é a questão da humildade, né? Toda cultura ela se coloca como centro do mundo, segundo o autor do livro. E de uma certa forma tem razão realmente. Ele vai ficar aqui nessa lição sobre humildade. Ele até diz, olha, eu sou de Israel, então a maioria dos israelenses são judeus, né? É o judaísmo. E ele passa um capítulo todinho criticando e pegando aquelas sombras que tomam conta da filosofia judaica, da religião judaica, né? E ele vai destacar que, da mesma forma que acontece com o judaísmo, cada cultura ela tem as suas sombras também, as suas arestas. Nenhuma história é bem fechada, é redonda, né? Dentro desse contexto aí religioso, ele diz que a gente precisa ter um pouco mais de humildade, não só religioso, mas cultural também. Ter um pouco mais de humildade em saber que a nossa sociedade, a nossa cultura não é o centro do mundo. Não foi da nossa sociedade que gerou-se todo mundo. Né? E ele vai fazer também essa crítica forte, repito, ao judaísmo, do qual é a maioria do povo lá em Israel, porque os israelenses têm
uma cultura de sempre tentar explicar o mundo com base de que tudo surgiu ali em Israel, tudo surgiu do judaísmo, né? Vai ser destacado também aqui a questão de Deus. Então, existem duas possibilidades de se enxergar Deus, segundo o autor do livro aqui. Então, existe aquele Deus que é o criador do cosmos, de tudo que existe, né? Ou também existe aquele Deus que é o Deus inflexível da religião, né? Um legislador que coloca regras ali, que, segundo o autor, vai fiscalizar a sua sexualidade, a forma que você se veste e tudo mais. E ele vai defender esse Deus como resposta para o cosmos, não esse Deus como legislador inflexível que ele fala aqui, né? Ele vai fazer críticas ferrenhas à questão da religião, ele vai sair pontuando cada religião e seus arestas. Aí pega o cristianismo, pega o budismo, o judaísmo, religiões antigas que não existem mais também, e vai criticando um a um. Para quem tem a sua religião, acredita em Deus, aí é um motivo que você fica meio abalado assim, né? Eita, mas rapaz, ele está realmente pegando pesado. Ele fala dos sacrifícios que são comum a cada religião, da sua questão de obediência a Deus, enfim, ele faz toda essa aura aí criticando a religião, né? Mas, ao mesmo tempo, depois ele vai dizer o seguinte, eu até anotei aqui para falar para vocês, olha, a religião tanto pode fazer bem como pode fazer mal para aquela pessoa que segue determinado credo religioso. Ele vai dizer o seguinte, ela pode fazer bem quando é uma forte crença num Deus misericordioso, né? Ou seja, um Deus que contribui para a paz, né? Aquela religião que diz assim, que dê a outra face. Então ele vai dizer, isso pode fazer bem se você pratica ela dessa forma. E pode fazer mal quando o quê? Quando ela incita a injustiça, a raiva, né? E quando tenta ignorar as outras religiões também, não respeitando as outras religiões. No final das contas, o Yuval Harari ele vai dizer o seguinte, olha, a religião boa, na verdade, é o que você faz com a religião que você está, não o que ela faz de você, mas o que você faz com ela, porque depende muito de como você interpreta a religião que você está. Dentro desse contexto da religião, ele vai defender muito o secularismo, né? O secularismo é aquele que não tem nenhuma religião, que decide viver segundo as suas próprias reflexões filosóficas, né? E ele vai defender por A mais B que ninguém precisa de religião, né? Que o secularismo resolve tudo. Aí ele vai colocar, porque a pessoa secular, ela busca a verdade, a compaixão, a igualdade, a liberdade, e vai pontuando uma série de questões aí. Então, muito se fala hoje da questão da pós-verdade, né? E o autor vai destacar aqui que alguns estudiosos falam desse momento da pós-verdade, né? O que seria a pós-verdade? Seria um momento atual em que a verdade ela não importa em si, o que importa é a narrativa que se conta, a narrativa que se cria, né? Então, ali se você pega e fala que a Terra é plana, então a Terra é plana, não importa as evidências científicas em relação àquilo ali, por exemplo, né? Então, o Yuval Harari ele vai dizer que, na verdade, esse termo pós-verdade ele não deveria ser aplicado, até porque durante toda a história da humanidade nós tivemos, vamos dizer assim, pós-verdades, né? Ou seja, durante muitos momentos da humanidade a gente teve ali histórias que foram criadas, narrativas que foram criadas. Ele vai pontuando desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea. Ele até vai defender o seguinte, olha, para falar a verdade nunca foi muito bem aceita pela humanidade. O ser humano gosta muito de uma narrativa, de uma mitologia, de uma história bem contada. É o que ele vai dizer. Também vai ser falado aqui da questão da educação, o sistema educacional, o sistema de ensino, né? E ele vai fazer duras críticas ao sistema educacional de todos os países de forma geral, né? E o Yuval Harari ele vai dizer, por exemplo, que os estudantes de hoje, os alunos de hoje, eles já têm informações demais, já tem muitas informações e não é necessário que o professor passe mais informações para ele. Então, qual seria o papel do professor aqui? O papel do professor, segundo Yuval Harari, seria mostrar qual informação seria realmente relevante para aquele estudante. Ele vai destacar esse ponto aí. Ele vai até dizer também, olha, se você quer ser um bom estudante, primeira coisa, você conteste, não acredite no seu professor. Né? Então ele vai fazer duras críticas ao professor também. E ele vai falar mais o seguinte, ele vai dizer, olha,
nenhum país do mundo sabe como lidar com a educação atualmente. Então a educação hoje, todo mundo tem acesso a informações, o sistema educacional é muito baseado na época da Revolução Industrial, né? Ou seja, com aquele sino que toca na hora certa, as bancas enfileiradas, né? As salas muito quadradas e tudo mais. Então ele vai dizer que esse sistema que nós herdamos lá do século XVIII, da Revolução Industrial, ele persiste até hoje. E hoje, com essa era da informação rápida, avançada, veloz, a gente não tem uma resposta, uma alternativa para o sistema educacional. Então o Yuval Harari ele vai criticar muito esse ponto aí também. Outra lição que o Yuval Harari ele vai tentar destacar aqui é um sentido para a vida. Todos nós temos que ter um sentido para a vida, segundo o autor desse livro. Como eu falei para vocês, ele criticou aqui praticamente todas as religiões do mundo, né? Dizendo que são grandes mitologias, narrativas que são criadas para poder a pessoa se sentir importante e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca como última lição do livro, né, a meditação, porque ele disse que medita, né? Até anotei aqui, ele disse que a meditação da língua Vipassana, a meditação Vipassana, que é de uma língua, da língua Pali, lá da Índia antiga. Então, o Harari, que tanto criticou as religiões aqui, ele vai pegar e vai recorrer à meditação. Diz que passa 2 meses enclausurado ali, fazendo meditação, só prestando atenção na sua respiração, e é o sentido da vida que ele encontrou, é esse aí. Muito bem, meus amigos, então, de forma resumida, falei aqui sobre 21 lições para o século XXI, de Yuval Noah Harari. Esse livro eu indicaria para aquelas pessoas que gostaram dos livros anteriores dele, que gostam de história, que pensam sobre o futuro, como poderia ser o futuro. Algumas coisas a gente vê realmente que tem um pouco de sentido, como essa questão dos algoritmos. A gente vê que é uma realidade que já existe, que já acontece. Outras tantas talvez não tenha tanto fundamento assim, né? E ele é até um pouco paradoxal, ao mesmo tempo que critica as religiões, busca ali o seu lado espiritual também na meditação. Ele tenta argumentar aquele lado espiritual dele, dizendo que a meditação não é religião, mas sim apenas a questão do lado de controlar a respiração em si, e por ali vai. Dos 3 livros que o Harari escreveu, o Homo Deus e o Sapiens, e esse daqui agora, o 21 lições, eu diria que esse de 21 lições é o menos bom dos 3. Ele não é um livro ruim, mas a gente percebe que os 2 anteriores foram de uma qualidade argumentativa bastante superior a esse daqui. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E não esqueçam, compartilhe esse vídeo, hein?